Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês sobre o início da Idade Média em 5 atos. Antes de mais nada, deixe aquele like nesse vídeo e se inscreve no canal. E agora vamos lá. Nossa aula começa no ano de 476. Que é quando Odoacro, um germânico, derrubou aí o último imperador romano, Rômulo Augusto. Ao longo dos últimos séculos, os germânicos foram entrando em Roma, alguns de maneira pacífica, outros por meio de invasões violentas. E além deles, os hunos também ajudaram a acabar com o Império Romano. Como vocês podem ver, existem aí vários reinos germânicos. E isso nos leva até o ato 2. Afinal, quem são os germânicos? Eles tinham famílias que eram monogâmicas e a junção de famílias que tinham algum parentesco formavam-se clãs. Cada família era chefiada pelo pai, ou seja, elas eram patriarcais. E o conjunto de clãs formava uma tribo. Dentro dessas tribos havia um organismo chamado Assembleia de Guerreiros. Entre os germânicos, tudo era decidido nessa assembleia. E normalmente aqueles guerreiros que tinham maior reputação, que eram mais respeitados, também tinham mais voz aí nessa assembleia. Essas tribos eram seminômades. Os caras se instalavam aí, faziam uma aldeia em determinada região, e aí eles caçavam, até faziam plantação. E aí quando os recursos da região já estavam meio que esgotados, eles iam para outra. Durante um tempo, as terras eram administradas de uma maneira comunal, assim, ou seja, não tem um dono específico. Com o tempo, como os germânicos viviam praticamente na fronteira do Império Romano, os romanos foram influenciando o modo de vida dos germânicos. E aí eles começaram a ter uma certa hierarquia no modo de vida entre eles. E isso refletiu na maneira como as terras também começaram a ser divididas. Então, essa hierarquia fez com que a tal Assembleia dos Guerreiros fosse gradativamente sendo trocada por um conselho de nobres, que será um instrumento muito comum em toda a Idade Média. E por outro lado, eles eram muito primitivos ainda, ou seja, quando eles entraram no Império Romano, eles ainda nem tinham escrita. Até por isso, o latim continuou vigorando como uma forma de escrita por muito tempo. Então os caras eles falavam outra língua, só que na escrita era o latim. Isso daí contribuiu para que depois as línguas fossem se misturando e tudo mais, e deu origem a várias línguas, algumas mais latinas, como o português, espanhol, francês, e outras com mais influência do germânico mesmo, como o inglês, o alemão, o holandês, por exemplo. Outra grande diferença dos germânicos para os romanos era no direito. O direito romano era todo baseado na escrita, aquele negócio que se diz, né, dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei, o que está escrito é o que vigora. Já entre os germânicos, ela era baseada nos costumes. Então aquilo que fosse consolidado como um costume valia como lei. É que nem como numa sala de aula. Sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Eu falo assim, pô, por que tu pede para ir beber água para ir no banheiro? Por acaso você viu algum lugar escrito, tipo, Constituição da escola, tem que pedir para ir no banheiro? Não, você pede porque é um costume, talvez na sua cabeça desde sempre é assim, e assim é o certo. E eu e a própria escola também entendemos que isso é o certo, sem precisar que ninguém escreva isso em lugar nenhum. Nós vamos ver que na Idade Média, uma mistura dos dois vai ser muito usada em vários reinos. Aí também tem a maneira como os germânicos puniam alguém ou julgavam alguém. Normalmente, quando acontecia um crime, né, um assassinato, coisa assim, para definir quem está errado e quem está certo, os germânicos faziam uma coisa chamada ordalho. Submetiam as duas partes a provas, como por exemplo colocar a mão em água fervente ou colocar a mão no fogo. Se você resistisse a isso, você era considerado inocente. Era um direito totalmente diferente daquilo que os romanos estavam acostumados. Bom, eu acho que vocês já entenderam aí qual que é a dos germânicos. Então agora vamos para o ato 3, os reinos germânicos. Quase todos os reinos germânicos duraram pouco. Primeiro nós temos os godos. De godo vem a palavra gótico, que tem muita importância cultural na Idade Média. Enfim, os godos eles eram muito bons com a cavalaria.
que eles aprenderam lá nas pastagens do leste europeu. Esse povo, quando invadiu Roma, se dividiu em dois grupos: os ostrogodos, que eram os do leste, e os visigodos, que eram os do oeste. Os ostrogodos chegaram em Roma de maneira meio desesperada, porque eles tinham sido atacados pelos hunos, que praticamente destruíram aí boa parte de sua estrutura. Só que uma vez chegando lá na Itália, eles acabaram com aquele reino do Odoacro e fundaram o reino ostrogótico. Esse reino, posteriormente, foi conquistado pelos bizantinos, lá no século VI. Por outro lado, os visigodos foram até a França, o sul da França, e lá eles foram empurrados pelo reino franco, que estava crescendo. Então eles foram parar lá na Espanha, e lá eles encontraram um outro reino germânico, o reino suevo, que eles conquistaram. Porém, os próprios visigodos foram depois dizimados no século VIII pelos islâmicos, que lá na Espanha são chamados de mouros. Daí nós temos os vândalos. É um povo que acabou indo lá para o norte da África. A migração deles foi a mais longa. No meio do caminho eles absorveram outro povo germânico, que são os alanos, e ao chegar no norte da África estabeleceram um reino com muita violência. E não adiantou nada, porque logo depois eles foram conquistados pelos bizantinos. Os bizantinos nada mais são do que o Império Romano do Oriente. Então eles mantêm o título de Império Romano, só que com a capital em Constantinopla e a língua grega. Eu ainda farei uma aula só falando do Império Bizantino. Bom, mas enfim, daí nós temos outros dois povos, os alamanos e os burgúndios, que foram conquistados pelo Reino Franco. Peraí, professor Felipe Aron, e esse tal de Reino Franco aí? Os caras conquistaram vários povos germânicos? Quem são eles, afinal? Calma, Palomino. Agora nós vamos para o ato 3, no qual eu vou falar para você especialmente sobre quem são os francos e a dinastia merovingia. Os francos são um dos povos germânicos que viviam lá na fronteira com o Império Romano. E aí eles migraram dentro do Império Romano, entrando lá onde hoje é a França. Ou seja, eles não andaram muito não, eles foram do lado de onde eles já estavam. E esses francos, eles se inspiravam bastante nos romanos. A primeira dinastia que reinou entre os francos é a dinastia merovingia, que vem do rei lendário Meroveu. E quando chega lá para a segunda metade do século V, nós temos um outro rei muito importante, chamado Clovis. Esse Clovis é um grande líder militar, como aliás a maioria dos reis germânicos eram. Não esqueçam, os germânicos são nessa época um povo guerreiro. Então esse Clovis ele ganhava várias batalhas e tal, e ele se casou com uma mulher chamada Clotilde. Essa Clotilde de Borgonha era uma mulher católica muito fervorosa e estudiosa do catolicismo, e ela tentava sempre convencer o Clovis aí na ideia de virar católico. Fala, pô, e aí, tu não quer se batizar e tal? E o Clovis sempre falava, não quero não, deixa essa sua religião pra lá. Aí na época tava muito em alta a ideia filosófica de um cara chamado Agostinho de Hipona, ou para os católicos, o Santo Agostinho. Esse cara escreveu várias teses e uma delas era uma interpretação da história. Para ele, a história tem um sentido, tem uma razão de ser, por que determinados povos vencem, outros perdem, por que isso acontece. Para ele, tudo isso é guiado pela vontade de Deus, ou seja, pela divina providência. Se algum povo ganha a guerra do outro, aquilo está na vontade de Deus e tem um motivo, uma razão dentro do que Deus quer para o mundo e do rumo que Deus quer para a humanidade. Até hoje, essa ideia ela é muito influente na nossa sociedade. As pessoas vivem falando, o time do Santos vai ganhar se Deus quiser. E naquela época era mais ainda. Daí Clovis foi para uma batalha muito difícil com os alamanos, a batalha de Tolbiac. Nessa batalha ele desafiou sua esposa falando, vamos ver se essa sua fé tá certa.
se eu ganhar é porque esse seu Deus existe e ele me protegeu. E aí acabou que ele ganhou mesmo, ele derrotou aí os alamanos e ficou perplexo e falou, pô, verdade aí, Deus tá forte. E aí ele acabou se convertendo ao catolicismo e mais do que isso, ele fez os seus principais generais também se converterem e acabou que o catolicismo se espalhou por todo o Reino Franco. Nas décadas seguintes, o Reino Franco foi se expandindo e com isso foi espalhando o catolicismo por boa parte da Europa Ocidental. E agora isto vai nos levar até o ato 5, a dinastia carolíngia. Conforme os anos iam passando na dinastia merovingia, eles iam tendo dificuldades para administrar um reino que estava crescendo. Então eles foram criando cargos e tudo mais, e um desses cargos era o de mordomo do palácio, ou mordomo do paço. É um cargo com um nome muito bizarro, mas que basicamente significa que o cara era tipo um primeiro-ministro. Com o tempo, alguns mordomos do palácio começaram a se destacar mais do que os reis. Até porque os reis da dinastia merovingia, depois de Clovis, muitos deles eram bem apagados. Um mordomo do palácio muito importante, que acumulava o cargo também de Duque dos Francos, é Carlos Martel. Um cara que liderou várias batalhas lá no início do século VIII. Esse cara é muito reconhecido pela Batalha de Poitiers, que foi contra os islâmicos lá na fronteira de onde hoje é a Espanha e a França, criando a chamada Marca da Espanha, que foi o que impediu o avanço dos islâmicos pela Europa na época. O fato é que ele tinha esse nome porque vinha de martelo, que remetia à maneira feroz com qual ele atacava os seus adversários. E isso acabou dando a ele a pecha de grande guerreiro. Ele teve alguns filhos, dos quais se destacam Pepino o Breve. Foi o cara que inaugurou aí a dinastia carolíngia, porque ele começou como um mordomo do palácio e quando chega em 751, o Papa Zacarias autoriza a deposição do último rei merovingio, chamado de Childerico III, e a instalação aí de Pepino e de seu irmão Carlomano como os reis carolíngios. Sim, 2 reis. Aí o Carlomano renunciou, que ele foi ter carreira lá na igreja, e acabou ficando mesmo o Pepino, que reinou até 768. Daí, quando ele morre, entra 2 filhos dele, novamente 2 reis. Um deles é Carlomano I, que morrerá 3 anos depois. E o outro é Carlos Magno, um cara que vai realmente fazer história, ganha várias batalhas e vai ampliando aí o poder do Reino Franco, e quando chega em 800, o Papa Leão III o coroa como imperador, dando origem ao Sacro Império Romano Germânico. Sim, o Papa o considera no mesmo nível dos imperadores romanos. Só que ele não tem o menor tempo para comemorar, porque há 7 anos atrás, em 793, ocorre o primeiro ataque viking de que se tem notícia. Eles começam a realizar vários e vários ataques, mas isso é um assunto para a minha próxima videoaula. Eu falarei separadamente ainda do Sacro Império Romano Germânico, dos vikings, dos bizantinos e também dos islâmicos. E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham se divertido. Eu vou ficando por aqui. Falou!